Em 17 de maio de 1988, a Constituição Federal Brasileira reúne um conjunto de leis que orientam os direitos e os deveres dos cidadãos e determina as responsabilidades sociais, individuais e coletivas da nação. Denominada como Constituição da República Federativa do Brasil, o conjunto de leis define o país como Estado democrático de direito e empenha-se em garantir os direitos humanos e sociais dos indivíduos. A dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais que regem o Estado e a convivência em sociedade. No Brasil, ela está estabelecida no artigo 1º da Constituição Federal como valor moral inerente ao ser humano, sendo o preceito máximo do Estado democrático de direito. Além da dignidade, o regimento federal também assegura a soberania, a cidadania, os valores sociais e a igualdade entre todos os cidadãos. De acordo com o artigo 5º da referida Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Todos os brasileiros e brasileiras, desde o nascimento, têm direito a diversos serviços públicos gratuitos, passando pela educação, a cultura e, principalmente, os serviços públicos de saúde. Porém, no que se refere à saúde pública, por exemplo, sofremos diariamente com um atendimento precário, filas intermináveis e falta de medicamentos. Esse é o caso do senhor Geraldo Elias, deficiente visual, que sofre com o descaso da saúde pública, tendo que esperar mais de 1 ano e meio para marcar uma simples consulta. Eu tenho necessidade especial, que eu sou deficiente visual, para marcar um oftalmo eu levo de 1 a 2 anos. E às vezes tem o remédio no sistema único, às vezes não tem. Quando não tem, eu preciso dispensar do meu salário mínimo que eu recebo. Então a dificuldade é muito grande. Um levantamento feito pelo Banco Mundial mostra um aumento da pobreza no Brasil, sendo quase 20 milhões de pessoas de baixa renda no país. Dentre elas, 9 milhões em situação de extrema pobreza. Aproveitamos a oportunidade e fomos até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, conversar com alguns deputados e saber a opinião deles a respeito do tema. Nós estamos falando do principal problema, principal e histórico problema da sociedade brasileira, que é a desigualdade. É a nossa maior chaga a ser enfrentada de maneira duradoura, de maneira robusta, por políticas públicas que ampliem direitos, promovam a cidadania e incluam socialmente os mais pobres. Porque essa desigualdade se manifesta em vários aspectos da vida cotidiana das pessoas. No direito à educação, por exemplo, no acesso e na permanência à escola, né? Por exemplo, neste momento em que conversamos, estudantes do Rio de Janeiro travam uma luta para garantir o direito ao passe livre no transporte intermunicipal, sem o qual eles não conseguem permanecer estudando, não é? Alguns estudantes não precisam disso, mas os que precisam podem ter o seu direito à educação comprometido, negado, se essa política pública não for efetivada. Na área da saúde, igualmente, nós temos quadros de pessoas que seguem morrendo nas filas de hospitais, nas emergências hospitalares, que não conseguem ter um atendimento, não conseguem fazer uma cirurgia, enfim. Então, isso significa, portanto, uma desigualdade objetiva no acesso a um direito fundamental, que é o direito à saúde. E o que dizer, por exemplo, do direito ao trabalho, né? Nós estamos vivendo no Brasil, assim, acossado por um aumento avassalador da pobreza, da miséria novamente. Nós já tínhamos começado a virar a página desse ciclo de pobreza e miséria. No intervalo de tempo, aproximadamente, entre 2003, 2004 e 2014, o Brasil produziu avanços sociais importantíssimos. Por exemplo, nós saímos do mapa da fome da ONU, né? E nós voltamos para o mapa da fome, né? Então, nós temos visto no dia a dia das cidades, nas ruas, o aumento da população de rua, portanto, população muito vulnerável, não apenas porque não tem onde morar, porque na rua está sujeito a todo tipo de abordagem, todo tipo de risco, não é? Então, o direito ao trabalho, o direito à moradia, não é? O direito a uma vida digna. Agora mesmo, nós tivemos uma audiência na Comissão de Direitos Humanos em que tratamos, por exemplo, do tema relacionado à violência e das mortes decorrente das operações policiais. Isso não acontece em qualquer lugar. Até nisso a desigualdade, né? As operações policiais no Leblon, em Ipanema, no Jardim Botânico, são completamente diferentes das operações policiais na Maré, no Alemão ou na Rocinha. Ou seja, a desigualdade social está no centro dos nossos problemas. O Brasil tem
um piso e um teto, né? Quem recebe menos e quem mais recebe, que é uma discrepância enorme. O desafio é como é que a gente consegue trazer mais gente para o meio da pirâmide, né? Para ficar ali, digamos assim, classe média. O Brasil é um país extremamente pobre e que dificulta muito o trabalho do empreendedor, a tributação é enorme, a burocracia é enorme. Então, acho que, fundamentalmente, primeiro, para a gente resolver essa situação, é acabar com o manicômio tributário que existe no Brasil. Acho que as pessoas têm que ser mais livres para buscarem sua felicidade, para investir, para ter oportunidade, para empreender, para empregar, né, do que hoje a gente tem. E no mais, evidentemente, o parlamento tem que fazer a sua parte de não aumentar essas discrepâncias, principalmente em época de crise. Esse é o grande desafio. Como é que a gente mantém o Estado funcionando, garantindo os direitos adquiridos que hoje são estabelecidos? São imensas as desigualdades sociais, pelos brancos, pelos negros, pelos índios, por todos, por todo o povo brasileiro. Ficamos com a esperança de que um dia tudo há de melhorar. E o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 será enfim posto em prática, através das ações sociais feitas pelo homem, pelo político, pelo governo. Assim, encerramos a nossa matéria.